Olá! Nesta aula, estaremos realizando o estudo de um sistema de suspensão de uma motocicleta e nós iremos construir o modelo dessa suspensão no Simulink utilizando os blocos do pacote Simscape, conforme mostrado aqui na imagem. Esse problema ele foi retirado do livro Vibrações Mecânicas do Hall, quarta edição, e é o exemplo 2.11. No enunciado foi dado que a massa da motocicleta é 200 kg e a gente deve encontrar o valor da rigidez da mola dessa suspensão e também da constante de amortecimento do amortecedor. As restrições colocadas foram que o período, que seria aqui no caso, nesse gráfico, a distância entre x1 e x2, em relação então à análise aqui no eixo x, então esse período ele deve ser igual a 2 segundos. E o problema também diz que a amplitude da vibração de x1,5, conforme indicado aqui, em módulo, ela deve ser 1/4 do valor de x1. Bom, vamos lá então construir esse modelo no Simulink. Vamos inserir a massa digitando mass, primeiro componente que aparece. Para rotacionar essa massa, basta clicar sobre o bloco e apertar a tecla Ctrl R. Vamos inserir também uma referência mecânica, no caso é um movimento translacional, portanto, Mechanical Translational Reference. Vamos inserir o amortecedor Damper também translacional. Para rotacioná-lo, Ctrl R. E a mola Spring, mola também translacional. Rotacionar a mola, Ctrl R. Ok. Para conectar os componentes, basta clicar no nó do componente e arrastar até o nó onde se deseja fazer a conexão. Vamos inserir também um sensor para ver o movimento da massa. Iremos utilizar então o sensor Ideal Translational Motion Sensor. Nós rotacionamos esse componente apertando a tecla Ctrl R. Nós iremos utilizar ali a posição R para C, significa que estaremos lendo o valor positivo. E vamos ler o valor de posição, por isso que clicamos na posição no valor de P. Para ver esse sinal, trata-se de um sinal físico, a gente precisa de converter ele para um sinal do Simulink. Então, estamos utilizando esse bloco PS Simulink Converter. E para ver o valor do movimento, vamos utilizar o Scope, que é onde a gente vai conseguir ver o gráfico do movimento dessa massa. O valor da massa, vamos definir, foi dado no problema 200 kg. E aqui a gente tem a opção de definir uma velocidade inicial para essa massa. Vamos colocar aqui inicialmente um valor de 1,42 metros por segundo. O valor da rigidez da mola e do amortecedor, por enquanto, vamos deixar como está. Aqui estamos interessados em ver a posição, então ela está saindo o valor em metros. No Simulink Converter não vamos fazer também nenhuma alteração. Para que o problema seja resolvido, é necessário adicionar um solver. Ele pode ser conectado em qualquer ponto do modelo. Vamos ver aqui as configurações desse modelo. Vamos definir o passo de cálculo como sendo um passo fixo. E aí, aqui no caso, o método de solução nós vamos deixar automático para o próprio programa escolher um método de resolução. Vamos definir aqui o passo de cálculo igual a 0,01 segundos. E clicamos no Play para resolver a simulação. Já conseguimos ver aí, então o gráfico da variação da posição com o tempo. Bom, aqui no Simulink, então, é só, o modelo está construído. Vamos agora ver as contas que nós precisamos fazer para encontrar os valores de rigidez e também da constante de amortecimento deste sistema. Então aqui nós anotamos os dados que foram fornecidos no enunciado do problema.
E vamos analisar aqui em mais detalhe o gráfico que foi fornecido como restrição aqui, né, no projeto dessa suspensão. Observem que foi colocado para a gente que a amplitude máxima x 1,5 deve ser 1/4 da amplitude da vibração x1. E um recurso que nós temos para encontrarmos em especial a razão de amortecimento nesse problema seria utilizar o que é denominado de decremento logarítmico. Esse decremento logarítmico ele é calculado com base no valor de x1 e x2. Nesse caso aqui, a gente consegue verificar que, visto que a gente vai ter um valor de período 2 segundos, essa distância aqui, então, entre x1, x1,5 e x2 é a mesma, tá? Então, se a amplitude aqui de x1, a amplitude de x1,5 é 1/4 de x1, da mesma forma, a amplitude de x2 também será 1/4 de x1,5. Logo, a aplicação aqui desse decremento logarítmico é em relação a x1 e x2, ou seja, nós devemos analisar valores de picos positivos, tá? Então, aqui a gente calculando o que seria então o valor da amplitude x2. A gente pode então encontrar que uma vez que o x1,5 é 1/4 de x1, x2 é 1/16, seria 1/4 vezes 1/4, ok? Então, a gente pode escrever, fazer substituições aqui. Então, Então, x2 seria x1 sobre 16. Então, a gente vai calcular o logaritmo neperiano de 16. E aí, no livro do Hall, ele fala para a gente que esse decremento logarítmico ele é igual a 2 vezes π vezes a razão de amortecimento dividido pela raiz de 1 menos a razão de amortecimento ao quadrado. Fazendo as substituições aqui e as manipulações, nós chegamos a encontrar, então, a razão de amortecimento. O que é essa razão de amortecimento? É a constante de amortecimento do amortecedor dividido pela constante de amortecimento crítico. Ok? Então, a gente encontrou esse valor, ele é adimensional, 0,4037. Foi dado para a gente também que o período, nessa distância aqui entre x1 e x2, esse período de amortecimento deve ser de 2 segundos. E a gente sabe que o período, o que é? É 2π dividido pela frequência amortecida. Tá? Esse é o ômega d. E a gente pode substituir a fórmula da frequência amortecida. A frequência amortecida está relacionada à frequência natural e também à razão de amortecimento. Logo aqui, a gente pode fazer essa substituição, então, e obter, uma vez que a gente já encontrou a razão de amortecimento, a gente obtém aqui a frequência natural, 3,43. Tendo aí, então, esses dados de frequência natural, e da razão de amortecimento, observe então que a gente já consegue calcular o fator de amortecimento a constante de amortecimento do amortecedor. Então, olha só, aqui estamos então relacionando, mostrando que a razão de amortecimento seria a constante de amortecimento dividido pela constante crítica. A constante crítica nós sabemos que é 2 vezes a massa vezes a frequência natural. A frequência natural nós já encontramos, então fazendo as substituições, nós aqui chegamos no valor da constante de amortecimento. Beleza. E por último, uma vez que a gente tem a frequência natural, o que é a frequência natural? É a raiz da rigidez da mola pela massa do equipamento, no caso da massa da motocicleta, 200 kg. E aí conseguimos obter aqui essa rigidez de 2.358,265 Newton por metro. Vamos então substituir essas constantes lá no nosso modelo computacional para analisar se nós conseguimos atender realmente então as restrições que foram informadas. Nós encontramos então aqui a constante de amortecimento do amortecedor igual a 554,448 Newton por metro por segundo, ok? E a rigidez da mola, o valor encontrado foi de 2.358,265. Bom, a gente pode ver no gráfico aqui do deslocamento do nosso problema
que a condição não há, ele começa da posição inicial 0, tá? Aqui o gráfico, né, do deslocamento, então ele está começando da posição inicial 0. Se a posição inicial é 0, a gente precisa também de fornecer uma segunda condição de contorno, porque esse problema, né, de uma suspensão se trata de uma equação diferencial de segunda ordem, mx2 ponto mais kx mais cx ponto igual a zero. Tá? Então, a resolução de uma resolução de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, nós precisamos de duas condições iniciais. Então, a gente precisa aqui, né, de definir o valor da velocidade inicial. A gente havia colocado aqui o valor de 1,42. Na sequência, no livro do Hall, ele fala sobre ele mostra também o cálculo dessa velocidade inicial. E o valor que ele calculou foi de 1,4294. Então, vou deixar bem exatamente como está no exemplo lá do livro. Ok. Bom, vamos então simular aqui o problema. A gente já pode até abrir aqui o scope e clicar aqui para fazer a simulação. E aqui a gente tem um recurso para fazer a análise desse resultado. A gente pode utilizar essa ferramenta, né, de medição. Vou ampliar aqui o gráfico para a gente ver melhor. Então, nós estamos interessados em analisar a amplitude aqui x1, né, conforme lá no gráfico, e comparar essa amplitude com a amplitude x1,5. Então, observem que aqui é dado para a gente, ó, daqui para cá, ó, o período, né, ele seria metade, no caso, o valor no caso de tempo, né? Se a gente pegasse aqui, ó, no pico aqui desse sinal de posição, a gente consegue ver Então, observem que a gente está aqui, ó, o período dessa função está em 2 segundos. Legal. Então, bateu. E aí, a gente tem que analisar em relação à amplitude. Essa amplitude aqui tem que ser 1/4 da amplitude daqui do x1. Então, vamos ver aqui. Seria aproximadamente no tempo 1.0, né? 1.0 segundos. Está mostrando aqui para a gente o tempo. Então, vamos ver. Aqui o valor que ele está dando para a gente, ó, é de 0,25. Temos que analisar esse módulo. Então, 0,25 dividido por 4 dá 0,0625. Em módulo, então, o valor aqui está correto, conforme foi projetado, conforme foi definido, né, como restrição para este problema. E a gente consegue, então, ver a utilidade que tem a construção aí de um modelo com os blocos Inkscape, muito rápido e fácil de construir esse modelo utilizando esses componentes.